Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Meus amados, sejam bem-vindos a esta sala da minha página no Facebook e sejam bem-vindos a este canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Meus amados, vou pedir para você também compartilhar esse vídeo para que esse conhecimento chegue aos olhos de outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, uma palavra sem mistura, que pouquíssimas pessoas têm coragem de pregar. E vou pedir para você dar um like também nesse canal lá no YouTube, se inscreva nesse canal no YouTube, para que esse canal venha crescer, venha ganhar forças e assim alcançar outras páginas, outros canais, porque foi assim que eu fui alcançar, através de um canal no YouTube, né? Eu mexendo lá no meu canal, mexendo nos outros canais, e me apareceu este canal que eu gostei e me identifiquei com essas pregações. Aí que eu fui ver, se conferia na Bíblia, conferia todas. Então desse dia para cá eu deixei de ser evangélico. Então, meus amados, vou pedir para você compartilhar, dar um like nesse canal e vou pedir para você abrir a sua mente, principalmente, e abrir também a sua Bíblia para conferir junto comigo o que nós vamos ler junto. Então chegou o momento mais esperado da minha vida, este momento em que eu compartilho com você este pão que vai ser servido agora na mesa de Cristo. E eu acho que ninguém sabe do nome do estudo, né? Que nós vamos aprofundar. Então, meus amados, o título, o tema do nosso estudo é Pastores e seu evangélico deformado. Eu vou repetir novamente. Pastores e seu evangélico, e seu evangelho, aliás, né, eu não sei, foi assim que eu falei a primeira, né? Pastores e seu evangelho deformado. E para isso nós vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo do 1 ao 3. Vamos entender e que Deus nos dê esse entendimento e que Ele me use, porque eu vou usar a palavra dEle neste momento para tentar fazer você entender o evangelho que Ele quer que a igreja viva. E diz assim: ora, visto que a lei, essa lei é a lei de Moisés. Não é a lei lá do STF, lá de Moraes, não. É a lei do STF. Aliás, é a lei de Moisés. Então tá aqui escrito, né? Não foi eu que escrevi nessa madrugada, né? Tá escrito. E nós vamos ler. Visto que a lei tem sombra. O que é uma sombra? Uma sombra não é uma coisa real. Uma sombra é aquilo que agora você está vendo, mas daqui a pouco a sombra às vezes muda de lugar e às vezes desaparece, dependendo da posição do sol. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ou seja, o povo de Israel, o povo judeu, eles viviam numa sombra, numas promessas que ainda estavam por vir. Eles não estavam vivendo ainda. Você está me entendendo? Eles viviam em comparações, nas simbologias de coisas que estavam por vir. Eles não estavam vivendo ainda, não tinha vindo ainda. Não. Sombras de bens vindouros, futuros. Então vive uma igreja hoje aí, os pastores pregando um evangelho deformado,
como se esses bens vindouros não tivessem chegado ainda. Mas os bens vindouros já chegou. Os bens vindouros, não a imagem real das coisas. Não a imagem real das coisas. Então vive uma igreja aí deformada. Uma igreja, vive os pastores e a igreja brincando de sítio de pica-pau amarelo, fazendo de conta, tudo é faz de conta. Emília, o sabuguinho lá do vestido remendado. Então é assim que a igreja deformada, os evangelhos deformados, pregado por esses pastores que tem por aí, levou a igreja ao sítio do pica-pau. Não é a igreja que tem por aí, é sítio do pica-pau amarelo. É vivendo faz de conta, porque os bens vindouros já chegaram. Então vamos viver os bens vindouros, os bens que já chegaram. Então, e não a imagem real das coisas. Nunca, né? Nunca, jamais pode transformar, aliás, nunca jamais pode tornar perfeito. Meus amados, você tá pegando o espírito que a igreja vive aí há 400 anos, uma igreja deformada, uma igreja que não vive perfeito, não é uma igreja perfeita, porque a igreja hoje, ela vive os bens passados ainda, vive as promessas pregadas por Moisés. Você está me entendendo? Então viva aí uma igreja toda deformada, pregando, vivendo um evangelho deformado, um evangelho que não era real, era uma sombra. E a igreja de Cristo vivendo esta sombra, este evangelho deformado que se prega dentro de uma chamada às igrejas, que nunca pode ser perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Aí o que é que eles pregam? Até que eles lêem esse versículo dentro da igreja, mas para quê? Para pedir oferta diferente. Se você hoje deu 10, amanhã você tem que dar 20. Se você fez um sacrifício de 1.000 hoje, amanhã, o mês que vem, você vai ter que fazer um sacrifício de 2. É assim que eles pregam o evangelho de Cristo, né? Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas. Então, o que é purificado uma vez por todas? O sangue derramado na cruz foi derramado uma vez por todas. Mas a cada dia é nas orações, é nas reuniões, Jesus derrama do teu sangue, Jesus derrama do teu sangue, Jesus passa do teu sangue, leva sangue para casa. Meus amados, é esse evangelho deformado que se prega dentro das igrejas. Evangelho deformado. Não é um evangelho real. Então, hoje, as igrejas, o evangelho deformado que se prega dentro da igreja, pregando da maneira que eles pregam, Jesus vai ter que voltar e vão ter que matar ele de novo, para que o sangue dele purifique eles novamente. Mas a palavra está dizendo aqui, foi derramado uma vez por todas. Uma vez só foi derramado por toda a sua vida. Porquanto os que prestam culto
tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam necessidade não teria mais consciência, aliás, né, perdão, não teria mais consciência de pecado. Você está me entendendo, meus amados? Se eu tenho consciência que o sangue na cruz foi derramado uma vez por todas, a minha consciência diz: eu não tenho pecado. Se eu tenho essa consciência, né? Que o sangue foi derramado uma vez por todas. Lá na velha aliança que eles pregam, esse evangelho deformado pregado pela velha aliança, todo mês precisava o sacerdote aspergir sangue de animais no povo. Mas agora, nessa nova aliança, que o sangue foi de Cristo, do Cordeiro perfeito, foi de uma vez por todas, substituiu tudo, para não ter mais. E esse sangue, diz, nós fomos lavados, a nossa consciência foi lavada, e agora a nossa consciência diz: eu não tenho mais pecado, porque o sangue nos lavou. Mas o que é que se prega? Quando se prega o evangelho deformado, o que é que se prega dentro da igreja? Você tem pecado. Você precisa ser purificado. Tome água. Tome água, tome azeite, tome óleo na cabeça. É água, é óleo. Eles vivem um evangelho totalmente deformado. Mas a palavra está dizendo o contrário aqui. Se eu tenho consciência que aquele sangue lá me lavou de uma vez por todas, então a minha consciência diz: eu não tenho pecado. Esse é o evangelho perfeito que a igreja precisa viver. Que a igreja, se quer conhecer Cristo, quer conhecer Deus, tem que viver esse evangelho. A igreja não pode viver um evangelho deformado, porque ela vivendo um evangelho deformado, ela vai conhecer um Deus deformado. Porque o Deus que ela tem que conhecer é segundo o evangelho que ela prega, ela recebe. Se ela recebe um evangelho deformado, ela vai conhecer um Deus deformado. Versículo 3, vamos ler até o 3. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos. Então o que é que eles fazem com a Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, mas não é Santa Ceia, porque Santa Ceia na Bíblia não existe, é Páscoa, que Jesus, todo mês eles matam Jesus, porque eles têm consciência, a consciência deles diz que eles têm pecado, e eles sabem que só o sangue de Cristo lava pecado, então todo mês eles têm que fazer Páscoa, para derramar o sangue de Jesus e lavar eles. Recordação de pecado, levantando Páscoa. Pão que suco, Páscoa. É uma Páscoa meio, tudo que os pastores fazem dentro da igreja é deformado. Porque é uma Páscoa deformada também. Porque na Páscoa tinha que ter ervas amargas. Tinha que ter um cordeiro. O cordeiro deles é um pedaço de pão. Meus amados, tudo que se pratica dentro de uma igreja evangélica, seja ela qual for, é uma igreja deformada, prega um evangelho deformado. Não, porque lá na minha igreja nós não pregamos Páscoa, nós não pregamos ceia, mas cobra o dízimo. Cobra o dízimo. Faz campanha, que também não tem na Bíblia. Jejua, porque jejuar, todas faz isto, pratica essa prática da lei, o jejum, todas. O dízimo, umas ainda se salvam, mas os mandamentos eram 613 e tinha que ser praticado os 613. Se você errasse um, você era réu dos outros.
E é assim que as igrejas deformadas, esse evangelho deformado, pregado dentro dessas igrejas evangélicas, leva a igreja a fazer isso, cometer esses deslizes, né? Deslizes de um evangelho todo deformado, sem levar a igreja, um evangelho que nunca deixa a igreja perfeita. A igreja sempre vai se ver em pecado, porque o evangelho que ela recebe é um evangelho deformado, um evangelho que não edifica, um evangelho que não fortalece, um evangelho que não ilumina a mente. É o evangelho pregado dentro dessas igrejas. Então, meus amados, a igreja precisa entender isto, meus amados. Entretanto, nesse sacrifício faz recordação. Então, nessa Páscoa, toda vez Jesus vai morrer, porque estão fazendo em memória de Jesus, Jesus vai morrer. Jesus está morto, né? Aliás, Jesus está morto. Jesus está morto, Jesus está morto. Porque vão fazer em memória dele. Só se faz memória de quem está morto. De quem está vivo não se faz memória. E é esse evangelho praticado dentro das igrejas evangélicas, em todas elas. Porque quando uma não faz batismo nas águas, faz Santa Ceia. Quando uma não faz Santa Ceia, mas faz batismo. E aí vive esse evangelho aí que pregado aí. Um evangelho todo deformado. Para nós continuar, abra sua Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 3, né? Não quero demorar, porque hoje é o dia de eu pregar aqui. Agora eu estou pregando na Bíblia, né? Usando a Bíblia. Daqui a pouco eu vou pregar cantando, né? A música já está aí preparada e eu vou pregar cantando, voltar a pregar cantando. Eu não sou cantor, eu prego cantando, é diferente. Então, meus amados, a 2 aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13 ao 16, aqui, vamos começar do 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de boa ousadia, né? De boa ousadia no falar, e não somos como Moisés. Nós, da graça, nós não pregamos o evangelho deformado que Moisés pregava. Um evangelho, no tempo de Moisés, o evangelho até que era um evangelho certo, porque o Cordeiro estava vivo. O Cordeiro estava vivo. Então Moisés até que pregava certo. Mas veio os tempos vindouros, né? Vieram, o Cordeiro foi sacrificado, o Cordeiro real, né? Antes eles matavam um carneiro, um cabrito, né? Comum, no lugar do Cordeiro real que não tinha sido imolado ainda. Aí, mas veio os tempos, o cumprimento dos tempos, o Cordeiro foi imolado e agora está aí a igreja fazendo as práticas de Moisés. Quando Moisés praticava isso, até que ele estava certo, porque o Cordeiro não tinha vindo ainda, né? Mas pregar Páscoa hoje, pregar batismo nas águas hoje, que tudo isso era bens vindouros, então se estão pregando o evangelho deformado, que não sustenta, que não ilumina a mente. Ousadia falar. 13. Não somos como Moisés. Então nós da graça, nós não praticamos o que Moisés praticava. Se nós formos praticar o que Moisés praticava, nós vamos pregar um evangelho deformado. Não somos como Moisés, que punhava um véu. Você vê a astúcia, o engano de Moisés. Punhava um véu no rosto, né? Punhava um véu sobre a face, para que os filhos
filhos de Israel não atentasse na terminação que se desvanecia. E é o que hoje nós vimos, meus amados, é o retrato dentro dessas igrejas. Os pastores pregando um evangelho deformado para que a igreja não atente para o evangelho verdadeiro e pare de sustentar cães que só quer viver às custas, às lãs das ovelhas. Então, para que eles venham continuar vivendo com a lã das ovelhas, eles têm que pregar um evangelho deformado. E a igreja, sem conhecer o evangelho verdadeiro, aceita o evangelho deformado que os pastores pregam, para que ele se sustente com a lã das ovelhas, ele se sustente com seus status. Eu sou o pastor, eu sou o anjo da igreja, né? Infelizmente é o que nós vemos hoje, porque você vê nessas redes sociais aí, os fiéis, os crentes, afirmando, não, nós tem que ter um pastor, nós tem que ter um homem na frente, que vá à nossa frente, nós tem que ter um homem que nos ensine. E com isso, eles rejeitam o ensinamento do Espírito Santo, que é quem ministra essa nova aliança. Então ele rejeita o ensinamento de Deus para ficarem com ensinamentos de homens. É por isso que está aí essas igrejas aí toda deformada. Igreja que eu vejo alguns por aí, não todos, mas que dá até dó só em você olhar para eles. O quanto o engano que ele está vivendo ali. Paramos aonde? Os filhos de Israel não atentasse à terminação do que se desvanecia. É isso que tem acontecido dentro das igrejas. Os pastores, mesmo sabendo, essa que é o grande problema dessa história, que os pastores, não todos, mas eu creio que 90% dos pastores, eles sabem que estão pregando um evangelho deformado. Estão pregando um evangelho deformado. E não atenta para pregar a palavra perfeita, o evangelho de Cristo. Porque se eles pregar o evangelho da verdade, a igreja, o entendimento da igreja vai ser iluminado e não vão sustentar eles mais. Versículo 14. Mas o sentido deles se embrotaram. O sentido, o que é se embrotar? É uma coisa escurece, meia escura, meia clara, sabe? Sabe quando uma pessoa, o sentido dele está como né? Por exemplo, se eu tiro o óculos, eu vou ver aqui uma palavra assim meio embrotado, eu não consigo ler desse jeito. É preciso o quê? Que eu coloco o óculos para mim ver a palavra se clarear. Então é assim que está vivendo a mente dos crentes hoje. Eles recebem o evangelho deformado, sem a mente iluminada, não consegue ver que aquele evangelho pregado dentro da igreja, aquele não serve mais. Um evangelho vencido. Mas o sentido deles se embrotaram. Pois até o dia de hoje, olha que hoje o Paulo pregando ainda, né? Até os dias de hoje, mas infelizmente não era para estar esses até o dia de hoje. Mas até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, aí como é que se prega o evangelho deformado?
Vamos ler, irmão, domingo é o dia de nós ler o Evangelho. Venha, toda a igreja está convocada para domingo estar aqui para ouvir a palavra do Evangelho. E a igreja vai. A igreja vai em peso. Chega lá domingo, todo mundo sentado. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor. Abra sua Bíblia em Malaquias. Olha o Evangelho que eles pregam. Abra a palavra, abra a sua Bíblia em Malaquias. Abra sua Bíblia em Daniel. Abra sua Bíblia em Oséias. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Não abre a Bíblia no Evangelho de Cristo. Mas a igreja foi convidada para quê? Para ler a leitura do Evangelho. Chega lá, mete o Evangelho deformado na igreja. A igreja, por não ter uma mente iluminada, recebe e bate palma. É essa situação, meus amados. Uma situação que dá dó. Eu, nessas redes sociais, aí pelos Facebook da vida, eu tenho dó de muitas coisas. De 90% do que eu vejo nas redes sociais, eu tenho dó de ver uma igreja andando daquele jeito, na escuridão que elas estão. É de dar dó. Os que eles colocam nas redes sociais, né? Aqueles jargões, só tem pessoas lá, evangélico, eu estou falando de evangélico, eu não estou falando aqui da torcida do Corinthians, nem estou falando da escola de samba vai, eu estou falando de evangélico, que posta lá jargões que dá dó. E vejo uma multidão de gente dizendo amém, amém, amém. Dá dó. Mas fazer o quê? O Evangelho, quando aparece alguém para pregar o Evangelho, eles não querem ouvir. Não dão ouvido, não. O meu pastor e vai pregar. Paramos no 14 ainda, né? Mas se a ti descer brotar até hoje, quando se lê, faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido o véu. Então, quando eu abro a Bíblia em Malaquias, não pode abrir a Bíblia em Malaquias, não. Pode ser até que pode ler o livro de Malaquias. O que você não pode é pregar a doutrina do livro de Malaquias para a igreja. Isso você não pode, mas é exatamente isso que eles fazem. Abre o livro de Malaquias e prega o dízimo para a igreja. Aqui está escrito. Está escrito, não está? A igreja diz, está. Glória, está escrito. E tome dinheiro, tome dinheiro, tome dinheiro, tome dinheiro. Então dê o dinheiro e fique passando fome. Fique passando fome. Paramos aqui no versículo 14. Não lhe sendo revelado. Então automaticamente, quando eu aceito doutrina da antiga aliança, batismo é da antiga aliança, João Batista preparando o caminho do Cordeiro, né? Então é a antiga aliança. Jejum era o que mais Moisés fazia, o povo fazer era jejum da antiga aliança. Então, assim que eu me envolvo para essas doutrinas, automaticamente o véu desce, né? Automaticamente o véu desce. E eu não vou conseguir entender a palavra da verdade, o Evangelho de Cristo, com um véu no rosto. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, volto a repetir, não é que é proibido você ler os livros de Moisés, as doutrinas de Moisés, você não pode
é pegar essas doutrinas de Moisés para a sua vida. Dízimo, batismo em água, jejum, buscar Deus no monte, Páscoa. Aqui não existe ceia, não existe Santa Ceia, não existe Santa Ceia. Jesus nunca pregou Santa Ceia, nunca. Ele celebrou Páscoa, ele celebrou a última Páscoa, e com detalhe, ele celebrou a última Páscoa, não foi dentro de uma igreja, de uma sinagoga, não foi no meio de uma sinagoga, o povo judeu lá, tudo reunido ali, tal, e Jesus, vamos participar da Páscoa. Não, ele celebrou a última Páscoa com quem? Com os 12 discípulos, só. Numa casa, foi numa casa, não foi dentro de uma sinagoga, foi dentro de uma casa, com os 12 só. Mas dentro da igreja faz, e isso era uma vez por ano, viu, que eles faziam, que a Páscoa era celebrada uma vez por ano. Dentro da igreja hoje, eles conseguiram deformar tudo isso aí, e hoje se faz todos os meses, todos os meses. É um evangelho deformado, não é? É um evangelho deformado. Em vez da palavra, o evangelho, em vez de o evangelho lavar a igreja, não suja mais, porque a Páscoa acabou, né? Estão pregando Páscoa, se eu for pregar Páscoa, eu vou sujar mais você. Bem, vamos continuar, senão não vamos ficar o dia aqui, né? Está posto sobre o coração deles, sobre o entendimento. Está posto sobre o entendimento. Então eu aceitei leitura para a minha vida, né? Eu tomei doutrina da velha aliança para a minha vida, automaticamente o véu vai descer, o meu entendimento vai se escurecer, não vou entender mais nada do evangelho. E é assim que nós vivemos hoje. A gente explica o evangelho de Cristo para a pessoa, mas ela está enfiada até o pescoço na lei de Moisés, aí não vai entender nada, bolufa nenhuma. 15, tem um 16 ainda. Quando, porém, esse 16 é uma bomba, o versículo 16. Quando, porém, algum deles, presta atenção, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será retirado. Então, meus amados, o que é que você entendeu aqui nesse versículo 16? Se você está dentro de uma igreja que se prega a lei de Moisés, nem convertida ela é. É eu que estou falando? Eu estou julgando alguma coisa aqui? Você está lendo, por isso que eu mando você abrir a sua Bíblia, você lê junto comigo. Se uma pessoa que está dentro de uma chamada igreja, dando dízimo, batizando nas águas, fazendo Páscoa, jejuando, essa pessoa é convertida? Aqui está dizendo que não. O evangelho aqui, eu vou até 2 aos Coríntios, que eu vou repetir, capítulo 3, versículo 16. Está dizendo que você não é convertido. Você não é. Então, meus amados, para tirar o véu de Moisés, tem que se converter ao evangelho de Cristo. Você que é pastor, ultimamente vários pastores têm comentado sobre mensagem, né? E eles insistem em dizer que estão certos na lei de Moisés. Nem convertido o camarada é, nem convertido. Por exemplo, eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer. Bispo Macedo, eu pego cabeça, né?
Porque eu pegando cabeça, a raiz, eu pegando o tronco, a raiz já acabou-se. Bispo Macedo, tem o Espírito Santo? Não tem. Por quê? Ele não é convertido. Nem convertido ele é. Preste atenção. Nem convertido ele é. E se ele não é convertido, os seus seguidores são? Não. É eu que estou falando? Está escrito aqui, ó. Nem convertido é, porque eles pregam lei, pregam sacrifício, pregam tudo. R.R. Soares é convertido? Não é. Silas Malafaia é convertido? Não é. Apóstolo Valdomiro é convertido? Não é. Sem falar outros e outros e outros e outros e outros, e a tarde toda falando outros aí, porque todos não são. Olha, meus amados, se falar que é evangélico, não é convertido. Ao Evangelho de Cristo, não. A Cristo, não. Se falar é evangélico, sou evangélico, você não é convertido a Cristo. Você é convertido a Moisés, não a Cristo. Bem, e para nós continuar, abra a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9. Versículo 6. E Paulo pregando aos Gálatas, dizendo, me admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chama, daqueles que vos é chamado, cadê onde está o resto da palavra? Vos chamou, né? Me admiro, vocês que estão passando tão depressa daquele que vos chamou, né? Na graça. Então, se eu falar aqui um pequeno detalhe, todos nós, meus amados, todos nós, toda a humanidade hoje, da cruz para cá, todos nós já nascemos em graça, todos. Aí acontece da pessoa se converter a Moisés, voltou a praticar as práticas do passado. Quando eu era crente, eu ouvi o povo falar que a pessoa nascia católico. É uma grande mentira. Ninguém nasce católico. Ninguém nasce católico. Ele nasce na graça, ele nasce um cristão, mas se converte a Moisés. E o catolicismo? É pouquíssimas pessoas que se converteu ao catolicismo, porque, por exemplo, eles dizem que o batismo da igreja católica, você não pode considerar que você foi batizado na igreja católica, porque você não levaram você era uma criança. Você se lembra de quando você foi batizado? Você não se lembra. Então você não se batizou, te levaram para te batizar, te batizaram, né? Você não se batizou, te batizaram. É outra conversa. Então, mesmo assim que você te batizaram, mas você, por exemplo, eu fui batizado na igreja católica, mas eu não participava, nunca comi um pedaço daquela bolachinha branca que o padre dá, nunca comi. O vinho nem vou falar, porque o vinho lá na igreja católica só é o padre que toma, porque não é um vinho pégola, que nem eu tenho aqui uns litros aqui, ó. Vinho pégola não, é vinho do bom, então não dá para dar para todo mundo. Então tem esse detalhe aí. Então o católico é aquela pessoa que frequenta as missas, que come aquela bolachinha branca feita de farinha de trigo, né? Não bebe o vinho, o padre não dá, esse o padre não dá.
É caro. Então a bolachinha ele dá. É feito farinha de trigo é de R$1 o quilo aí, ó. Dá para fazer 1 milhão de bolachinha daquela. Então, meus amados, católico é essas pessoas que, mesmo que ela não tenha se batizado, mas levaram ela o batismo, mas ela se tornou praticante do evangelho. Então essa é católica. Então se converteu o catolicismo. Mas essa é a minoria. É a minoria. Agora o crente, só o batismo é quando? Depois dos 12 anos. Então ela já tem consciência do que é o batismo, que aquele batismo que ela está recebendo é para o perdão dos pecados dela, para lavar os pecados dela. E no ensino o evangelho de Cristo que diz que os pecados dela foi lavado na cruz. E aí? Então é desse jeito. A pessoa, todos nós nascemos cristão. Todos nós nascemos cristão. Quem nasceu da cruz para cá já nasceu cristão. Aí uns se converteram a Moisés, outros se converteram o catolicismo, outros se converteram ao bandismo. Aí vem isso aí, né? Vai indo. Mas que todos nasceram cristão, todos nasceram cristão. Aí estamos aqui em Gálatas, versículo 6. Cristo para outro evangelho, outro evangelho, o evangelho deformado que se prega aí. 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturba. Então, vamos considerar essa palavra no seu tempo. Paulo aqui está falando com quem? Quem perturbava lá com outro evangelho? Pedro, Tiago e João. Que perturbava o povo com outro evangelho. Perturba e quer perverter o evangelho de Cristo. Então é esse evangelho perturbado que se prega dentro dessas igrejas. Um evangelho deformado. Esse evangelho deformado, eles ficam perturbando a igreja. Você tem que dar dízimo, você está roubando a Deus, você tem que se batizar, você tem que fazer jejum. É esse evangelho perturbado que se prega dentro da igreja. Aí nós vemos aí crente perturbado. Meus amados, às vezes eu passo pela rua e vejo o crente, aí, quando eu vejo o crente fazer assim, eu digo, ele está em espírito de oração. Ele está dizendo, eu vou conseguir. Deus é mais. É no silêncio que eles fazem, mas como você agora, com esses olhos iluminados que eu vejo agora, vira e mexe, eu passo por uma pessoa que ela, dizendo que ela está firme no propósito, né, da perturbação, mas ela vai conseguir. Hoje eu consigo por outras pessoas. Tem outro que já anda perturbado mesmo. É de dar dó, Vamos, versículo 7. Senão alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem não. Eles não querem, já perverteram. Perverteram o evangelho de Cristo. Eles convidam você, eles passam na sua porta, batem na sua porta, chamando você para ir para a igreja, se converter, receber o evangelho de Cristo. Chega lá, eles te dão um evangelho perturbador, um evangelho deformado. É o que você recebe lá. 8, vamos ler 8? Vamos até o 9, né? Não, vamos ler até o 9 isso. O evangelho de Cristo. Mais ainda que nós, ou mesmo outro anjo, ou mesmo um anjo, presta atenção no peso da palavra que Paulo está empregando aqui, né? Mais ainda que nós quem? Eu, você? Não, era Paulo e eles lá. Ainda que nós, ou mesmo um anjo,
anjo. Olha a palavra que Paulo usou, para dar certeza do que o evangelho perturbado que os outros pregavam era um evangelho deformado. Um anjo vindo do inferno. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Um anjo vindo do céu. Vos pregue evangelho que vá além. Oi, vamos fazer uma campanha. Domingo tem batismo nas águas. Porque no evangelho do Cristo não tem isso, né? Domingo tem batismo nas águas. Você vai fazer um jejum de 3 dias. Você vai rezar 10 Pai Nosso e Ave Maria, 10 Ave Maria. Você vai acender uma vela preta. Você vai não vou falar nem a vermelha, né? Você vai buscar Deus no monte. Vindo o anjo mandando você fazer isso aqui. Vindo o anjo do céu, vou repetir, do céu, não é do inferno. Vindo o anjo do céu, mandando você fazer isso, né? Além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado esse anjo. Seja, se seu pastor, você está dentro de uma igreja, e o pastor te falar para você dar o dízimo, você amaldiçoe esse pastor e saia desse local. Amaldiçoe ele. É o que está escrito aqui, ó. A palavra anatema quer dizer maldição. A maldição, amaldiçoar, a maldição. Se vir um anjo com essas coisas aí, pregando dízimo, pregando batismo na água. Ei, mano, essa noite o anjo me apareceu e falou que tem gente aqui que não quer se batizar nas águas. Amaldiçoe ele. É o que está escrito aqui. Seja anátema. 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Eu vou repetir, seja amaldiçoado. O que se prega, o pastor, o anjo, que ele diz que é o anjo da igreja, que prega dízimo, que prega batismo nas águas, que prega jejum, que busca Deus no monte, seja amaldiçoado. É a palavra, não é eu, só estou lendo. E para nós continuarmos, amados, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu falei que ia demorar, está dando quase 1 hora, nós estamos aqui. Capítulo 17, versículo do 22 ao 27. 22 ao 27. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E eu grito para o Brasil e para o mundo: senhores evangélicos, eu vejo vocês acentuadamente religiosos e não cristãos. 23. Porque passando e observando os objetos de culto, carta e sal, kippah, véu, altar, que a igreja de Cristo também não tem altar, o altar de Cristo é a nossa mente. Altar, Santa Ceia. Meus amados, caroço de feijão, não, é de tudo, é caroço de feijão, tijolo da casa própria, o lencinho ungido, né? É sangue do cordeiro que é que eles põem no saquinho para o povo levar.
Sal grosso. Olha, nessas igrejas por aí só não tem pé de coelho, porque o pé do coelho tá é coisa muito atrasada, muito passada. Mas do resto tem de tudo. E Paulo passou lá e viu aquilo lá. Olha lá, são religiosos, acentuadamente religiosos, né? Observando-os objetos de culto, encontrei também um altar. Olha, a primeira coisa que Paulo viu, um homem lá em cima dizendo que está no altar, que é o altar de Deus, estou no altar, lugar santo. A primeira coisa que Paulo viu, um altar. A Igreja de Cristo não tem altar. Obrigado a todos que estão acompanhando, que estão se servindo, eu falo assim, que estão se servindo deste pão maravilhoso que nos edifica e nos clareia a nossa mente. Então Paulo viu um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido, Jesus Cristo. Eu vou falar o português claro, né? Paulo não falou o português claro aqui, mas eu vou falar. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo nunca foi Deus, meus amados, nunca foi Deus. Jesus Cristo era o Filho. Eu me chamo Edival, meu filho nunca vai poder ser um Edival. Nunca vai poder ser Edival. É o meu filho. Então está escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor. Era o Deus desconhecido que Paulo estava vendo. Que Jesus nunca foi Deus. Ele estava com poder, isso que os crentes confundem. Ele estava com o poder de Deus. O poder de Deus. Até porque aqui está escrito Jesus Cristo, né? Se tivesse escrito Cristo, só Cristo, Cristo é o Senhor, aí sim. Mas a primeira pessoa que está aqui, quem é? Jesus. Primeira pessoa que Paulo viu, quem foi? Jesus. Jesus nunca foi Deus. Ele estava no lugar de Deus. E isso tinha um tempo limitado, tinha um tempo para vencer. A igreja não percebeu, não acompanhou, como é que está a palavra que diz? O negócio da história, não acompanhou, não percebeu que o tempo de Jesus venceu. Ele não está mais com o poder de Deus. Ele mesmo fala lá, acho que é livro de 2 Coríntios, capítulo 8, se não me engano, versículo 24. Que ele voltou depois de 70, entregou o Pai, todo o poder ele entregou o Pai. Então o Pai é tudo em todos, não é mais Jesus Nazaré. A igreja não acompanhou. Né? Paramos aonde? Estamos em Atos dos Apóstolos, 25, 24. Um Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, preste atenção, por quê? Por que Paulo está dizendo que eles adoram sem conhecer? Porque eles adoram Jesus de Nazaré, mas eles adoram como Deus, Jesus como Deus, e Jesus não era Deus. Então eles adoram a Deus usando um nome desconhecido. Você entendeu? E o que é que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que o Deus que eles adoram sem conhecer é o que ele prega, o Cristo ressuscitado agora. Que eles não conhecem. Eles não conhecem Cristo, eles não conheciam Cristo ressuscitado, o Espírito que saiu do corpo de Jesus. Adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Cristo ressuscitado. Eles adoravam a Jesus de Nazaré. Você vê que são duas pessoas, são duas. Então eles adoravam, o nome que Paulo viu lá era Jesus, né? Eu estou falando Jesus Cristo é o Senhor porque é isso que se tem hoje em cima do altar lá, da parede, atrás do altar, né? É isso, por isso que eu estou falando isso. Mas
O nosso Deus é o Cristo ressuscitado, não é Jesus de Nazaré. Vamos continuar? 24, vamos ler até o 27. 24. O Deus que fez o mundo, você vê, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita, pronto, agora aqui vai complicar mesmo, né? Vou travar aqui a fita. Não habita onde? Vamos ver onde é que ele não habita. O Deus que criou os céus e a terra, né, e tudo quanto neles há, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então Deus está lá no Brás, no templo? Não está. Porque quem fez aquilo lá? O homem. Deus habita nesses lugares chamados igreja. Agora eu vou espalhar o vento, soprar a farinha. Deus habita nessas igrejas por aí? Não. E como é que eu vou sair da casa e vou para a casa de Deus? Vamos buscar Deus. Vamos buscar Deus aonde? Lá na igreja. Vamos buscar Deus na igreja. Vamos buscar Deus. A palavra está dizendo aqui que ele não habita lá. Meus amados, mas para mim é tão fácil de entender isso aqui, está tão claro de entender isso aqui, e os crentes não entendem isso aqui. Como é poderosa essa passagem, essa palavra. Como que eu vejo tão claro isso aqui, e os crentes não conseguem ver. Não habita em templo, em santuário, né? Santuário é a casa lá, que eles chamam de casa de Deus. Santuário feito por mãos humanas. Mãos humanas. 25. Nem é servido. Eu sou um servo de Deus. Se você é um servo de Deus, então certamente você oferece lá um cafezinho, um pãozinho, né? Um pãozinho, uma coisa, um chazinho, para você ser um servo de Deus. Que serve é isso. Para que serve um servo? Para servir o rei, servir tudo para o rei. Nem é servido por mãos humanas. Não é servido por mãos humanas. É que eu sou um servo de Deus. Como se alguma coisa precisasse. Como se Deus precisasse do homem. Como se Deus precisasse, como fizesse alguma coisa para ele. Oração, vamos orar. Deus está mandando você orar. Você quer orar, você ore. Mas Deus não precisa das suas orações. Para Deus agir na minha vida, Ele não precisa da minha oração. Não precisa. E muito menos de dinheiro. Muito menos de dinheiro. Não, eu dei meu dinheiro para Deus. A obra de Deus. A obra de Deus foi concluída na cruz, meus amados. Foi concluída lá, quando ele abriu o braço para um lado, o braço para outro e disse: está consumado. Tetelestai, está consumado. Ali foi consumada a obra de Deus. Então, até ali, alguém servia. Até ali. Passou dali, eu não quero mais servo nenhum. Eu não quero mais servo. Parando aqui no 25, né? Servo por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, até o fôlego que nós precisamos. Se nós usamos o fôlego de vida que nós temos, é Ele que nos dá. Como com um homem, uma pessoa que nem eu, que até o fôlego é Ele que me dá.
Que condições eu tenho de servir uma pessoa dessa, a um ser desse jeito? Que tudo que eu preciso é Ele que me dá. E o que é que eu vou servir para Ele, meus amados? Vida, respiração e tudo mais. 26. De um só fez toda a raça, né? De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido, e os limites da sua habitação. 27. Para buscarem a Deus, né? Então, na velha aliança, Deus tinha tudo isso aqui. Tinha servo, o povo ia buscar eles nos templos, começando por Moisés no tabernáculo. Então, na velha aliança tinha isso aqui. Só que a igreja chegou aos templos, a igreja não acompanhou, ficou parada antes da cruz. Por isso está aí, ó. Deus, se porventura tateando ou possa achar, né? Tateando, cadê Deus? Onde está Deus? É assim que o povo anda hoje. É assim que a igreja evangélica anda hoje. Tateando. Cadê Deus? Vou buscar Deus. Cadê Deus? Vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus. Cadê Deus? Cadê Deus? É assim. Porque eles não acompanharam o desenrolar da história, né? Eles pararam lá antes da cruz. Por isso que eles têm Jesus como Deus. Tem tudo, que eles não acompanharam. Posso achar, bem que não está longe. Bem que Deus não está longe. Está aqui dentro. Tá? Cadê Deus? Está dentro de mim. No meu espírito. Está dentro de mim. Está dentro de você. Está dentro de nós todos. Quer dizer, porventura tateando ou possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Não está longe de cada um de nós. Tem gente que pega até avião, vamos para Israel, buscar Deus. Deus dentro dela. Meus amados, isso é sério, meus amados. Isso não pode, nós não podemos ficar, que nem eu falei no princípio, nós não podemos ficar brincando de sítio de pica-pau amarelo. Isso aqui não é igreja, aqui não é sítio da Emília, lá do Faz de Conta. Aqui é a realidade das coisas. A graça de Cristo é a realidade das coisas. Mas infelizmente, a igreja está aí, ó, como o sítio do pica-pau amarelo, brincando de igreja, brincando, faz de conta. Que suco, faz de conta que é o sangue. Pão, faz de conta que é o corpo. Batismo nas águas, faz de conta que é o sangue de Cristo está lavando. Meus amados. E para nós continuar, temos umas 3 passagenzinhas, estamos acabando, essa passagem curta. Volta lá em Hebreus, capítulo 1. Nós estávamos em Hebreus 10. Volta agora ao capítulo 1. Capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Até porque nós já lemos, né? Vamos até pular para nós incluir. Se eu ler rapidinho, é só relembrando, ativando o que nós lemos no princípio, né? Havendo Deus outra hora falado. Lá nós abrimos, nós lemos, foi 10, capítulo 10, de 1 ao 3, né? Agora nós vamos ler Hebreus capítulo 1, de 1 ao 3. Havendo Deus outra hora, hoje não, outra hora, falado muitas vezes, de muitas as maneiras, foi tantas as maneiras que Deus falou outra hora, que até pela boca de uma jumenta ele falou.
aos pais pelos profetas. Então, no passado, na velha aliança, Deus falou muito pela boca dos profetas aos pais. Versículo 2, nestes últimos dias, Paulo escrevendo isso lá pelo ano 68, nos últimos dias, e os pastores pregando o evangelho todo deformado, pregando para a igreja, olha, nós estamos nos últimos dias, como está escrito lá em Hebreu, está escrito em Hebreu, está nos últimos dias, é que nós estamos vivendo hoje, os últimos dias. Paulo já estava vivendo os últimos dias, no ano 68. Está aqui, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Não foi mais pelos profetas. Pelo Filho. A quem constituiu herdeiro. Constituiu herdeiro. Então, Jesus era filho. Ele constituiu como herdeiro, como representante dele aqui na terra. Mas isso tinha um tempo determinado. Foi até o ano 70. Constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, ele tinha o poder de tudo. Jesus de Nazaré no seu tempo. Pelo qual também fez o universo. 3. Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está se falando do Cristo ressuscitado. Do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra. Pela palavra. Não é por sonho, não, é pela palavra. Não é por profecia mais, é por esta palavra, pelo evangelho dele. Então, o pastor mandou fazer campanha. Está escrito, pastor, no evangelho de Cristo, campanha? Não está, então não vou fazer. Pastor mandou batizar nas águas. Está escrito, pastor, que nós temos que batizar nas águas no evangelho de Cristo? Não está, então não vou me batizar. Pastor mandou dar dízimo. Está escrito, pastor, que no evangelho tem que dar dízimo? Não está, então não vou dar. Pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação, depois de ter feito, fez ou não fez? Ele fez a purificação. Então, se eu falar que eu estou pecado, eu não estou puro. Então tá aí, ó. É esse evangelho deformado que se prega dentro das igrejas. Um evangelho impuro, um evangelho de pecado. Mas o evangelho puro está aqui, ó. Ele nos purificou depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se depois de ter feito, assentou-se à direita da majestade, e essa direita da majestade aqui quer dizer trono de poder, nas alturas, e tendo se tornado, nós ia ler até o 3, mas vamos ler o 4 para não ficar solto aqui, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o evangelho perfeito, não tem defeito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 8 e 9. 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, havendo do sofrimento, a favor do Evangelho, segundo
o poder de Deus. 9, que nos salvou, né? Do Evangelho, que nos salvou. Salvou ou não salvou? Salvou, está escrito que salvou. Então, ninguém perde salvação. Se salvou, estamos salvos. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, como se faz no Evangelho deformado, no Evangelho cheio de obra, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus dos tempos eternos, né? Antes, aliás, foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não foi quando eu entrei num lugar chamado igreja. Isso foi antes, desde os tempos eternos. E vamos dar uma passadinha lá na Velha Aliança, que nem eu falei. Nós podemos ler a Velha Aliança não como meta para nós tirar meta para nossas vidas, mas para nós ter conhecimento da história, né? Ter conhecimento da história. E Jó 42, ele mostra, Jó 42, no versículo 5, ele mostra tudo isso aqui, ó. Eu te conhecia só de ouvir. Então, na religião que eu vivia, eu conhecia Deus, mas só de ouvir falar. Só de ouvir. Mas agora, os meus olhos veem. Agora eu vejo a quem eu sirvo, de fato e de verdade, né? Eu sirvo no Espírito e não com obras mais. Dízimo é o que? É obra. Jejum é o que? Obra. Batismo nas águas é o que? Obra. Então a gente serve a Deus no Espírito. Meus olhos veem. Por isso me abobino e me arrependo do que é na cinza, do que é pó na cinza, do que é pó na cinza. Está falando aqui de quem? Da carne, não do Espírito. E para nós fechar hoje com toda a sorte de bênção e termos uma semana abençoada com todas as sortes de bênção em todas as áreas da sua vida, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, para nós encerrar hoje a nossa pregação. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. E esses principados não é Satanás quando se prega no Evangelho deformado. Os principados é os homens da lei. Nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem está em graça, nada nos pode nos tirar da mão do Pai, do seu amor. Nada. Não é um batom, não é um corte de cabelo, não é uma saia curta, não é uma calça, não é ir na praia, não é deixar de tomar suco, não é deixar de fazer jejum. Nada. Não é deixar de comer carne de porco. Nada é nada. E eu recebo esse nada aqui, que nada pode me tirar da mão da palma do Pai. Se você recebe, é porque você é um cristão, que você reconhece e testemunha da obra dele, que é espiritual, que a obra dele foi feita, ele terminou a obra dele na cruz de uma vez por todas.
Não preciso buscar Deus em lugar nenhum, porque Ele está dentro de mim, está dentro de você. Você não precisa buscar Deus em monte, nem em lugar nenhum. Mas quem não dá testemunho, os dos evangelhos reformados, eles vão buscar Deus no monte. Chega lá, até folha pegando fogo, eles vê. Com um gás de R$120, eu levava todas as minhas panelas para lá. Ia morar lá. Lá tem fogo, tem tudo, nem gás precisa levar. Meus amados, só sendo crente mesmo, viu? Então, paz e graça, paz eterna a todos e até um próximo encontro. Amém?